para todos vocês. Só hoje que eu consegui parar para poder fazer essa gravação a respeito de tentar tirar mais dúvidas desse trabalho. A turma A encontrou comigo na semana passada. A turma B eu tenho respondido de maneira pontual àqueles que têm me procurado, me questionado via WhatsApp. Alguns eu consigo responder, outros eu não consigo, né? Justamente porque tem que coincidir uma hora que eu possa parar aqui para poder estar explicando. Não é toda hora que eu consigo parar, né? Então a gente tem que ter essa paciência e os alunos da turma A vão estar me respondendo as perguntas agora nessa quarta e os alunos da turma B vão estar me respondendo as perguntas na sexta. Então essa janelazinha de tempo a mais permite com que os alunos da turma B consigam compensar a falta do encontro presencial na semana passada. Como eu falei que eu ia fazer em sala, eu vou falar bem devagar, não estou com pressa, vocês podem ir pulando o vídeo do jeito que vocês quiserem depois, tá? Para justamente não deixar passar nada. Quando eu fiz o encontro com a turma A, eu falei que eu ia dedicar 5 minutos a cada grupo, a cada equipe, e tentei seguir isso, né? É lógico que fica uma situação complicada, porque eu que escolho a sequência que eu vou começar. Mas eu tentei fazer essa distribuição e todos aqueles que me solicitaram, de certa maneira, foram atendidos. Lógico, eu não refiz o trabalho com eles, eu expliquei aonde que estava o erro e o que deveria ser feito. E é o que eu vou tentar fazer agora, direcionando mais para os trabalhos da turma B. Eu estou aqui com a planilha, com as anotações dos equívocos encontrados nos trabalhos de vocês, tá? Não estou chamando nem de erro, estou chamando de equívoco, só que são equívocos que devem ser arrumados, né? Devem ser corrigidos, para que vocês possam, na sexta-feira, e a turma A na quarta, e estar me respondendo ao questionário, tá bom? Lembrando, esse questionário vai permitir que você chegue a até 70%, tá? Daquela nota. Com relação aos relatórios, eu vou estar olhando os relatórios amanhã ainda, tá bom? E se eu ver que tem relatório muito lascado, que eu sei que tem, né? Aí mesma situação, 70% e vocês me entregam um novo relatório, tá bom? Então agora eu vou começar a gravar a minha tela e não essa figura bonita que está falando com vocês aqui agora, sem cabelo, né? Até que enfim tirei para lavar. Então e vocês vão estar vendo a minha planilha, tá? Eu vou com muita calma, vou com muita paciência para a gente estar distribuindo isso aqui e vocês conseguirem tentar entender, tá? Não vou personificar em nenhum dos trabalhos entregue, nenhum. Então eu vou pegar um trabalho aqui que sabidamente ninguém pegou, para justamente não ter os mesmos valores e ocorrer o risco de estar mostrando para vocês o trabalho corrigido de um de vocês, tá bom? Então, uma pausazinha de alguns segundos e eu vou para a página onde eu vou estar mostrando a planilha, beleza? Continuem aí então. Vamos lá, agora voltando com a nossa planilha aberta. Aqui eu vou mostrar para vocês os dados que vocês receberam, tá? Eu estou escolhendo aqui o que seria a equipe 50, nós não temos nem
um aluno vinculado a essa equipe. Então, significa que os dados estão totalmente desvinculados com o que vocês têm aí. Eu escolhi aqui um arredondamento de 2 casas, para estar facilitando. Coloquei aqui uma informação do valor do nosso salário mínimo. E mais aqui embaixo, além das nossas receitas, receita de comercialização, receita de prestação de serviço e compras, eu coloquei alguns outros dados que fazem parte do escopo do trabalho da equipe 50, que é o que eu estou discutindo aqui. Primeiro dado que merece ser questionado, tá? Vocês vão ter que, uma coisa que vocês têm que identificar no enunciado de vocês, são todos os dados que podem interferir no resultado. Então, eu começo aqui, vou começar aqui com esse valor do imobilizado, e aqui eu informei que o imobilizado foi adquirido por 44.700, que ele foi pago em 5 parcelas. Observem aqui que eu não falei de juros, tá? Então eu só falei aqui de desembolso, né? Logo em seguida eu informo o valor das parcelas e o tempo de depreciação da vida útil desse bem, o valor da nossa depreciação anual, o valor da nossa depreciação mensal. Então, essas células aqui, elas correspondem ao nosso imobilizado, a informações do nosso imobilizado. O que nós precisamos aqui? Simplesmente desses 2 camaradas aqui, tá? Ah lá, esses que agora ficaram em negrito. Os demais dados, eles não vão fazer falta no enunciado, no desenvolver do nosso trabalho. Por quê? Parcela vai aparecer em algum lugar? Não, eu não pedi para vocês fluxo de caixa. Então o valor da parcela não aparece em lugar nenhum. Em contrapartida, a depreciação anual e, consequentemente, a mensal, elas vão aparecer em vários locais, tá bom? Próxima informação nossa são as nossas alíquotas. Muito importante vocês estarem olhando essas alíquotas, identificando e já anotando em qualquer célula da planilha. Eu só pedi que não fizesse alteração no layout dela, não inserisse coluna onde já tem dado, tá? Não tirasse a característica de formatação dela. Nas laterais, embaixo, vocês poderiam colocar o que vocês quisessem, tá? Então, vamos lá. ICMS, nesse caso dessa equipe, 50% de 12% e ISS de 4%. Outras informações. Antes da gente partir para essa parte aqui da folha, né? Nós vamos aqui para outras informações. Nossas despesas dedutíveis, eu informei para vocês, nessa equipe, o valor de R$ 13.410. O que vai interferir essas despesas dedutíveis? Bom, é importante quando eu vou fazer a apuração do Simples Nacional, eu saiba as minhas despesas? Não interfere na apuração do Simples. No lucro presumido? Também não. No lucro presumido eu só quero saber as receitas, né? Tipos de receitas que vocês vão ter. No lucro real? Sim, no lucro real ela é necessária, é uma informação necessária, porque eu preciso encontrar o lucro que seria tributável, né, para poder a gente estar calculando o imposto de renda e a contribuição social. Então, eu vou precisar da depreciação, eu vou precisar das nossas despesas dedutíveis, vou precisar da nossa energia, do nosso aluguel, tá? Isso só para encontrar o lucro. Mas eu vou fazer uso de mais dados aqui também. E eu vou mostrar para vocês ao longo desse arquivo como que vocês vão fazer uso, tá? Então, a energia
o aluguel e a depreciação, nós vamos estar recuperando o PIS na alíquota de 1,65% e a COFINS na alíquota de 7,6% para encontrar o que seriam os desembolsos com PIS, com COFINS, tá? No lucro real. Então vamos lá, já identificamos isso tudo, já anotamos isso tudo. Vamos para a parte da previdência. A parte previdenciária, ela vai impactar aonde? Bom, ela vai impactar na nossa folha de pagamento, tá? Então eu vou precisar dessa contribuição previdenciária patronal na folha de pagamento. Eu vou precisar dessa contribuição para terceiros também na folha de pagamento. O meu RAT, que é em percentual, e o meu FAP, que não possui nenhuma, ele é um número índice, né? Eu esqueci, fugiu a palavra aqui. O que quando eu tenho, se ele é moeda, se ele é percentual, ele não possui esse tipo de identificação. Fugiu mesmo, deu um branco aqui, lascado. Então, esse camarada aqui é um fator que eu vou multiplicar por esse. Então, eu vou ter um RAT ajustado, sempre com base na multiplicação desses dois aqui. Não é em percentual o nosso FAP, porque senão vai dar um bode danado, tá? A nossa folha básica, eu já identifiquei lá o valor, porque eu dei para vocês no enunciado. Informei também no enunciado a quantidade de prolabore em termos de salário mínimo para cada sócio. Então, no caso dessa nossa empresa, cada sócio, que no caso é só um, que está aqui embaixo, vai receber o equivalente a 1,6 salários como prolabore. Por isso a importância dessa informação aqui em cima, o valor do salário mínimo. Que para saber quanto que esse sócio vai receber de prolabore, eu vou fazer essa multiplicação. Essa outra informação aqui, essa aqui é crucial. E muita gente comeu mosca nela. O recebimento das minhas prestações de serviço só ocorre no próximo mês. E muita gente, mas muita gente mesmo se esqueceu daquela regra. Eu só vou poder aproveitar as retenções praticadas aqui quando eu recebo. Significa que a minha receita de prestação de serviço dessa empresa, que ocorreu em janeiro, mas que só foi recebido no próximo mês, que é fevereiro, aquelas retenções destacadas na nota, 1% de contribuição, 3% de COFINS, 0,65% de PIS, só vão poder ser aproveitadas no mês subsequente, que é justamente o mês do nosso recebimento. Então, muita gente comeu mosca nisso aqui, pelo amor de Deus, tá? Nós fizemos muitas atividades e nós tivemos sempre alternância de recebimento, não recebimento, recebeu dentro do mês, não recebeu dentro do mês, para poder vocês poderem praticar isso aí e vocês comeram uma mosca lascada, tá? Grande parte dos grupos. Então, quando a gente sai disso aqui, que são os dados iniciais, né? Isso aqui, na realidade, é uma compilação daquele verso da folha, né? Essa tabela aqui em cima está na primeira página e no verso esses dados aqui estão espalhados por todos os parágrafos e linhas. Finalmente, então, agora a gente vai começar na nossa planilha. E nós vamos inicialmente para a folha. Folha de pagamento. Deixa eu dar um zoom aqui nessa mocinha. Eu não vou me preocupar com os meses a partir de fevereiro, não, porque todos eles vão ser iguais. Aqui, como eu disse para vocês, eu não me preocupei em mostrar, como eu não cobrei o fluxo de caixa, eu não me preocupei em mostrar. Espera só um pouquinho, gente, caiu a meleca do cigarro aqui.
Isso. Resgate feito. Vamos lá. Eu não me preocupei em mostrar que há uma situação onde o desembolso vai ocorrer só em determinadas épocas. Mas as provisões são feitas mês a mês. Então aqui nós vamos estar trabalhando pelas provisões. Se eu tivesse cobrado o fluxo de caixa, essa turminha aqui, que são provisões, estariam de maneira separada, porque entraria na nossa DRE, mas não entrariam no nosso caixa. Dito isso, então vocês já sabem, aqui foi feito para efeito didático o trabalho considerando as provisões. Não separamos com desembolso, tá? Não separamos com desembolso, justamente para não complicar. Nossos salários aqui, R$ 17.433. Quando eu venho encargos e provisões, a cada mês de trabalho que essa turma tiver dentro da empresa, ele vai ter direito a 1/12 de férias. Se ele tem direito a 1/12 de férias, ele tem direito a 1/3 desse 1/12 de férias. Como ele trabalhou mais que 15 dias no mês, ele tem direito a 1/12 de 13º. Simplesmente, então, vamos pegar esse camarada aqui, dividir por 12 e vão trazer para cá. Esse resultado aqui, dividir por 3 e vão trazer para cá. E esse resultado aqui é igual a esse camarada aqui. Encontramos, então, o total da nossa folha com as provisões. Olha, peguei os 17.000 mais essa turminha toda e somei. Esse é o meu total da folha e provisões. Não é total com encargos, tá? Não é total com encargos. E aí a gente vai continuar, então. Bom, como eu encontrei o que seria o total da folha e provisão, eu tenho que fazer o cálculo do CPP dela. A minha planilha está vinculada, está pegando os 20% que está lá na outra aba e multiplicando por esse camarada aqui. Encontrei então 4.164,55. A minha contribuição para terceiros, que nesse caso aqui foi de 5,8, alguns grupos tiveram contribuições de terceiros diferentes, tá? Então eu peguei os mesmos 20, multipliquei por 5,8 e está aqui. O RAT, observem aqui o termo que eu usei, ajustado, que foi o que? Eu peguei esse 1% e multipliquei por 1,15 em fator, tá bom? Então, aí é que nós vamos usar essa multiplicação para aqui. O nosso RAT ajustado vai ser o que? O nosso total da folha da provisão vezes o valor do RAT ajustado. Encontrei o total dos nossos encargos. Observem que está tudo separado. Folha e provisão num ponto, encargos e total com folha, provisão e encargos, que está aqui embaixo. Tá? Então, esse total dos encargos é somente a soma dessas três linhas. Esse camarada é a soma dos 20 com 5.611. Bom, isso eu vou repetir para todos os meses do ano, porque, como eu disse, não é objeto do nosso trabalho a parte de fluxo de caixa, tá bom? Mas vamos lá. Então, folha nós já matamos, né? E vocês vão ter que observar uma coisa. A folha, esse total aqui, os 26.000, vai servir para o lucro presumido e para o lucro real. Não vai servir para o simples. Por quê? Eu já falei várias vezes em sala que uma das taras que o pessoal tem no Simples Nacional é não ter encargos previdenciários. Se você estiver no anexo 1, que é o comércio, no anexo 2, que é a indústria, no anexo 3, que é serviço, e no anexo 5, que também é serviço. Só existem encargos previdenciários no Simples Nacional aqueles que estão listados no anexo 4,
Grosseiramente falando, a gente pode citar como exemplo aqui as empresas de advocacia. Então, está separado, está colorido justamente para evidenciar isso para vocês. Então, quando a gente for trabalhar no lucro presumido, eu uso esse valor. No Simples Nacional, uso esse valor aqui, tá bom? Então, lucro presumido, eu uso esse total, Simples Nacional, só a parte de cima. Agora a gente tem que trabalhar a parte do prolabore. No nosso caso aqui, essa empresa só tem um sócio, um dono. E ele vai receber 1,6 salários mínimos, vezes 1,212, que vai me dar esse 1.939,20. Diferentemente do salário, o prolabore não tem 13º. O prolabore não tem férias. O prolabore só vai ter o quê? A incidência da contribuição previdenciária patronal, desde que não seja Simples Nacional, tá bom? Então, vou pegar o valor do prolabore, vou multiplicar pela contribuição previdenciária patronal, que no caso de todos os exercícios são 20%, e vou encontrar esses 387,84 aqui como encargos, tá bom? Encargos. Somei os dois, total do meu prolabore. Da mesma maneira que quando eu falei no de cima, que para o Simples Nacional a gente usa um valor, aqui vai funcionar do mesmo jeito. Para o Simples Nacional, eu vou utilizar esse valor aqui de 1.939,20. Quando eu for falar no lucro presumido e no lucro real, eu vou usar o 2.327,04, tá bom? Não se esqueçam disso. Isso tinha que ter ficado fixado na mente de vocês. O Simples Nacional tem como principal diferencial a não incidência da contribuição previdenciária, desde que ele não seja obrigado a ser tributado pelo anexo 4, tá bom? Então vamos continuar. Folha, tranquilo aqui. A mesma coisa eu multipliquei, peguei aqui e repliquei para os demais meses. Então de janeiro a dezembro são valores iguais. Somei folha com prolabore e o total está dando esse 28.761,52. Beleza. Em alguns momentos nós vamos precisar disso lá. A nossa próxima aba é a retenção e a recuperação, que existe no lucro real, ao LR aqui, e no lucro presumido, ou no lucro presumido. E é onde nós vamos tratar todos os valores que vão ser passíveis de recuperação ou de compensação. Vamos começar aqui pelas retenções que vão nos permitir as compensações. As retenções, elas só ocorrem na prestação de serviço, que isso aqui está simplesmente copiado daquela planilha inicial, daquela tabela inicial. Vou calcular o PIS, a COFINS e a contribuição social de toda essa receita de prestação de serviço. Vou ter esses valores aqui. Então, esse PIS aqui é esse camarada vezes 0,65. Essa COFINS aqui é esse camarada vezes 3%. Essa contribuição social é esse camarada aqui vezes 1%. Basta que eu faça o preenchimento e todo mundo já calculado. O detalhe é aquela meleca do recebimento ou não dentro do mês. Por isso que eu coloquei essa coluna aqui, mês de aproveitamento, para indicar em qual mês você iria iniciar o aproveitamento dessa compensação. Nesse caso nosso aqui, como nós só recebemos no mês seguinte, os valores que nós obtivemos do mês de janeiro só vão poder ser utilizados no mês de fevereiro para que sejam reduzidos os valores a pagar. E assim nós fomos continuando. Então, o mês de janeiro não tem compensação para ser feita. Eu só vou ter no mês de fevereiro que eu vou usar a compensação discriminada em janeiro, sempre um mês depois, tá bom? Com relação ao imposto de renda, simples,
Prestação de serviço vezes 1,5%. Preenchi todo mundo. E aqui já não é pelo princípio de caixa, é pelo princípio de competência. Então, retenção de imposto de renda de janeiro pode ser aproveitada na retenção de imposto, no abatimento da guia do imposto de renda de janeiro. E assim nós vamos preenchendo. Então, essa parte aqui, vocês cansaram de fazer naquelas atividades anteriores, essa distribuição nas notas, né? Vocês se lembram que eu dava para vocês uma tabelinha com o valor da receita e vocês tinham que calcular a retenção de PIS, a retenção de COFINS, a retenção de contribuição e a retenção do imposto de renda. A única diferença é que eu coloquei essa coluna aqui para indicar o mês de aproveitamento, para facilitar a vida de vocês. Com relação à retenção, eu imagino que não tenha mais dúvida. É só vocês pegarem os exercícios que vocês fizeram até agora, que vocês vão ter a mesmíssima coisa. Saindo dessas notas de prestação de serviço, nós vamos entrar aqui sobre as recuperações de ICMS, de PIS e de COFINS sobre as compras. Isso é muito importante para a gente, muito. Por quê? Porque aqui eu vou ter condição de apurar os CMVs, tá? Então, vocês vão se lembrar que sempre que eu falava em CMV, eu dava exemplo. Olha, tem o CMV que é magrelo, tem o CMV que é normal e tem o CMV que é gordo. Vão relembrar essas diferenças. No CMV do Simples Nacional, como eu não posso fazer aproveitamento nenhum de recuperação, de compensação, o Simples, né? Eu então tenho como o CMV o valor seco das nossas compras. E eu falei com vocês que tudo que compra é vendido dentro do próprio mês. Então, CMV do Simples Nacional, basta que eu pegue o valor das minhas compras, que está listado aqui, né? Agora, vou trabalhar com o presumido e com o real. No presumido, o que é o único item que eu recupero quando eu compro a mercadoria? Somente o ICMS. Olha o ICMS a recuperar aqui. Esse ICMS, na alíquota que nós já determinamos no início do exercício, multiplica pelo valor da compra e ele é destacado aqui. CMV do lucro presumido, então, é a compra menos o ICMS a recuperar. E aí você leva lá para as nossas DREs, para as nossas apurações de resultado, tá? Então, se você quisesse ter feito aqui uma tabela auxiliar, CMV, lucro presumido. Vai ser o quê? Ele vai ser nossas compras menos o nosso ICMS a recuperar. Preenchi. Matou. Então, aqui eu já tenho para todos os meses o nosso CMV do presumido. Simples Nacional, nossa compra. Do presumido, nossa compra menos o ICMS. No lucro real, eu vou tirar mais ainda um pedaço, que é a recuperação do PIS e da COFINS. Então, ou eu venho daqui e tiro os 3, ou eu venho daqui e tiro os 2, tanto faz. Eu vou vir daqui e tirar os 3. Olha, observem bem então. Meu CMV no Simples deu 39. Se eu estivesse trabalhando na empresa do lucro presumido, teria dado 34. Se eu estivesse trabalhando na empresa do lucro real, teria dado 31, 153 e alguma coisinha. Preenchi para baixo. Com isso, eu já calculei o nosso CMV, tá? É importante que você não se esqueça disso. O CMV, ele assume valores diferentes em cada forma de tributação. E sempre nessa situação de ordem, gordinho,
normal e magrelo, tá bom? Com relação ao CMV, vocês vão usar lá nas DRS, né, para apurar inclusive o imposto do lucro real, vocês vão precisar dele, e aí a gente vai continuar na sequência aqui, nossas recuperações ainda. Esses dois camadas aqui são recuperar os impostos federais no lucro real, mas nós temos outra turma aqui. Nós temos algumas outras despesas que estão elencadas aqui, olha, depreciação, energia e aluguel, que são passíveis de recuperação de PIS e de COFINS, tá? Elas são passíveis de recuperação de PIS e de COFINS para que a gente reduza nos valores das guias a pagar quando a gente for calcular o nosso desembolso, tá bom? Aqui está lá nome da despesa, justamente para poder você escrever onde está nome da despesa, a despesa, depreciação. Traz os valores dela para cá. Multiplicado por 1,65%, encontra o PIS a recuperar. Multiplicado por 7,6%, encontro a COFINS a recuperar. E eu vou fazer isso com todas as outras duas, energia e o aluguel. Então, o que eu quero que vocês observem é que esses valores aqui, eles vão ter que ser somados com os outros a recuperar que venham a existir nessa nossa atividade, que hoje aqui está no nosso estoque. Então, feitos os cálculos da parcela a recuperar de cada uma dessas despesas, depreciação, energia e aluguel. Lembrando que é o aluguel pago à pessoa jurídica, tá? E não à pessoa física. E aí nós vamos continuar a nossa apuração. Deixa eu só pôr um café aqui, porque o sono pegou, né? Com sono, nariz entupido, sem cabelo. Tá certo que o sem cabelo foi por opção. Agora também sem café, então quer dizer, café agora só amanhã. Vamos continuar aqui a nossa situação, tá? Ainda temos um quadro auxiliar aqui, olha, onde eu consolidei os diversos itens aqui, né? ICMS a recuperar, COFINS a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar, CMV do Simples, CMV do lucro presumido e CMV do lucro real. Eu já consolidei aqui para ficar mais fácil para quando eu for utilizar na nossa DRE. Por quê? Aqui os meus dados estão sobrepostos, ou seja, um em cima do outro. Lá na DRE eles ficam paralelos, ou seja, um do lado do outro. Então eu prefiro fazer esse ajuste aqui, porque na hora que eu for levar para a DRE, eu já levo o primeiro e arrasto os demais. Tranquilo? Então, nessa parte aqui de retenção e recuperação, eu nem corrigi. Se eu marquei uma ou duas, eu não lembro, né? Porque eu ia corrigir isso nas outras planilhas. Só para relembrar quais critérios que eu utilizei, eu separei aqui folha, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e nossa DRE. Desembolsos e consolidação, eu não considerei os resultados, justamente porque se você erra cá no início, você sai provocando erro em cascata. Minhas atividades têm como característica justamente essa situação. Como são interligadas, se você erra cá no início, você sai fazendo um strike lá para frente. Mas vamos para o Simples Nacional. No Simples Nacional, é importante que eu tenha a separação, igual foi dado no enunciado. E lá no enunciado, eu preciso dessa compra? Não, não preciso. Na realidade, eu precisaria dessas três mocinhas aqui. Vou marcar de vermelho. Vou dar um negrito para ficar mais bonito. Então, lá aqui no Simples Nacional, o que eu preciso está aqui. Vamos relembrar a regra do Simples.
Hoje, o Simples ele não é dado mais por uma alíquota fixa. Ele tem uma progressividade que foi escalonada com a divisão de várias faixas de receita bruta total acumulada, e essas faixas possuem parcelas a deduzir, né? E isso vai provocar uma linearidade nas suas alíquotas e não aquela figura como se fosse um degrau. Normalmente eu vou ao quadro e faço uma escadinha, mostrando depois que a escadinha está pronta, que eu coloco uma tábua em cima dela e vira uma rampa, né? Para justamente ficar nessa progressividade bem ajustadinha. Eu preciso então determinar a minha receita bruta dos 12 meses anteriores. Ah, ela aqui, ó. RBT12. Receita bruta dos 12 meses anteriores. Significa que para eu fazer a apuração do meu Simples de janeiro de 2022, eu tenho que pegar a receita bruta dos 12 meses anteriores a janeiro de 2022. Ou seja, janeiro de 2021 a dezembro de 2021. Só que aqui tem um problema. Nossa empresa está começando suas atividades. Então eu não tenho a RBT12. E aí, o Comitê do Simples Nacional, quando determinou essa regra, ele já estipulou como que essa RBT12 vai ser obtida. Tá bom? E vamos reforçar aqui de novo. RBT, Receita Bruta Total. Não é receita bruta de serviço, não é receita bruta de comercialização. É a receita bruta total. Essa mocinha aqui que eu estou achurando agora. Tá bom? E é com esses valores aqui que nós vamos trabalhar. Esses aqui só vão ser trabalhados depois. Então eu vou até tirar o vermelhinho para não confundir. Vamos deixar no negrito, mas vamos tirar o vermelho. Eu vou trabalhar então com esses valores de receita bruta. A regra para o Simples em início de atividade é a seguinte. Para o primeiro mês de funcionamento da empresa, eu vou pegar a minha receita bruta total auferida naquele mês e multiplicar por 12. Só isso. Aqui eu já montei uma fórmula diferente, mas é porque eu gosto de muita frescura, tá? Então aqui simplesmente eu peguei 149 mil, multipliquei por 12 e encontrei 1.788.000 reais como a minha receita bruta para o mês de janeiro. Cada mês então vai ter uma receita bruta total. Essa ficou a beleza do Simples, né? O camarada que desenvolveu essa técnica, eu tenho que tirar o chapéu para ele, porque ele foi brilhante mesmo. Porque permitiu que as empresas tivessem um escalonamento quase que perfeito das suas alíquotas, sem nenhum degrau. Sem nenhum degrau. Só que aí engrossou um pouco para a turma que vai apurar o imposto. Por quê? Porque não basta você pegar numa tabelinha, você vai ter que fazer as contas para encontrar, através dessa alíquota nominal e da parcela deduzir, a sua alíquota efetiva, que nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos continuar aqui. Primeiro mês é o faturamento do primeiro mês vezes 12, pimba. Para o segundo mês, eu tenho o seguinte critério, eu tenho que fazer, como agora a minha empresa ela já existe há mais de um mês, ela tem então 2 faturamentos, tá? E eu estou mostrando 2 como se vocês estivessem vendo a meleca da câmera aqui. Vou então fazer a média dos 2, e multiplicar por 12. E foi o que eu fiz aqui. Olha, média do B3, que é o mês anterior, está aqui,
que vai até o B4, que é o mês atual que está aqui, e multiplicado por 12. Beleza, montei a fórmula, pus esse cifrão aqui justamente para poder travar o B3, então eu posso preencher que o B3 vai ficar fixo para todas as linhas, e o que vai flutuar vai ser só o último endereço da nossa tabela, tá? Multipliquei por 12 e encontrei esse camarada ali, aquele valor. E vou fazer isso para os meses sucessivos. Em março, eu tenho a partir de agora 3 receitas. Então, eu vou pegar a média dessas 3 receitas e multiplicar por 12. Em abril, 4 receitas. Média das 4 receitas, multiplicar por 12. Média das 5 receitas, média das 6 receitas, média das 7 receitas, sempre multiplicados por 12. Até que quando chegar no janeiro de 2023, eu já não preciso pegar a média, porque eu já tenho as 12 últimas contribuições, as 12 últimas receitas. Então, encontrei a minha RBT 12 com base na minha receita bruta total mensal, né? E seguir essa regrinha de início de atividade para que a gente possa estar desenvolvendo. Se a empresa já existisse, bastaria que você pegasse as 12 últimas receitas e fizesse o somatório delas, tá bom? Com base nessa RBT12, aqui eu trouxe as tabelas, aqui eu tenho a tabela do Simples Nacional, tá? Trouxe a tabela do Simples Nacional, vamos dar uma aumentada nessa mocinha aqui, para ficar mais fácil de identificar. No nosso Simples, aqui está separado comércio, anexo 1, serviço, anexo 3. Para uma receita bruta total anual de até R$180 mil, eu sou considerado pela faixa 1 e eu tenho uma alíquota nominal de 4% e uma parcela a deduzir de 0. Se for no caso de serviço, eu tenho uma alíquota nominal de 6% e uma parcela a deduzir de 0. E aí eu vou ter que fazer as contas para encontrar a minha alíquota efetiva. Como que eu vou encontrar a minha alíquota efetiva? Simples. Imaginem vocês escrevendo uma fração e na parte de cima da fração, né, a gente vai ter a seguinte situação. Receita bruta total dos 12 meses anteriores, vezes a alíquota nominal, fecho parênteses, menos a parcela a deduzir dessa faixa e debaixo da fração eu divido pela receita bruta total dos 12 meses anteriores. Com isso eu encontro a minha alíquota efetiva, tá bom? Aqui ainda na receita bruta, observem que eu já determinei em qual faixa que a nossa empresa se enquadraria. Então, exceto no mês 1, todos os demais meses ela estava na faixa 5, ou seja, eu iria trabalhar com as alíquotas e as parcelas a deduzir dessa faixa aqui. Fernando, e o que eu faria? Eu olharia a receita do comércio? Não, para você calcular a alíquota efetiva, você só tem que olhar a bendita da RBT12. Por enquanto você não olha mais nada. Encontra essa alíquota efetiva primeiro, tá? Então aqui no caso do mês 1, eu peguei 1.788.000 vezes a minha alíquota nominal do comércio, que foi 4%. Encontrei esse resultado, diminuí, 4%, desculpa, eu estou na faixa 4, né? Então eu peguei aquele valor lá e multipliquei por 10,7%, fechei parênteses, subtraí essa parcela a deduzir e depois que eu encontrei esse resultado, eu dividi pela minha RBT12. Com isso, eu encontrei as alíquotas efetivas. Olha, aqui na direita para o meu comércio, aqui na esquerda para o meu serviço. Essas alíquotas é que eu vou multiplicar pelas receitas da atividade. Então, meu RBT só serviu para poder me mostrar a faixa e calcular a minha alíquota efetiva.
Para eu calcular o simples da atividade, eu vou pegar a minha receita naquela atividade, no caso de serviço, está aqui, vou multiplicar por 14,007 e vou encontrar o meu simples da atividade. O meu comércio, eu peguei a minha receita de comércio, que foi 87.910, multipliquei pela minha alíquota efetiva, encontrei o meu simples da atividade. Somei esse simples da atividade de comércio com o simples da atividade de serviço, encontrei o meu simples total. Então, o que você tem que fazer agora é identificar se houve uma mudança de faixa em dado momento, tá? Se houve mudança de faixa, você tem que observar. Nesse enunciado nosso, nós mudamos a faixa 4 para a faixa 5. Aqui, a faixa 4 para a faixa 5. Então, eu não vou poder simplesmente copiar, né? No meu caso aqui, eu já fiz a fórmula, então eu ponho ele para poder procurar o que deveria ser encontrado, tá bom? E aí, encontrei as alíquotas efetivas, multipliquei então pelas receitas daquele anexo, encontrei o meu simples nacional do mês, tá? Encontrei de comércio, encontrei de serviço, somei e encontrei do mês. Esse foi um dos erros que muita gente cometeu. Ao invés de observar para RBT12 as receitas totais, muita gente estava pegando a receita de serviço e fazendo RBT12 para ela, a receita de comércio e fazendo RBT12 para ela. Aí eu lembro, RBT. Às vezes você parar e fazer uma análise da sigla já te ajuda a descobrir se você está no caminho correto ou não. Receita bruta total. Total significa do todo e não da atividade. Quem tiver então com observação de simples nacional vai ter que corrigir essa situação. Por exemplo, eu tenho aqui grupo simples nacional, problema, receita bruta calculada de maneira errada. Lógico, RBT12, né? Um outro grupo, simples nacional, alíquotas erradas. Mesma coisa. Verifica em qual faixa para poder pegar a alíquota correta. Outro grupo aqui que eu coloquei a observação que eu pedi. Uma coisa que me incomoda muito, além do nariz entupido, é que vocês têm mania de não usar o potencial da ferramenta. Vocês estão utilizando o Excel, que é uma ferramenta que eu particularmente sou apaixonado por ela, né? Em função da praticidade, em função da facilidade, né? Basta que você observe algumas regras e você tem os valores todos vinculados. Alterou num lugar, se altera lá para frente. Onde você levou aquele valor, você já está alterando de maneira automática, desde que você faça vinculado. Teve vários grupos que faziam esses cálculos na mão para depois transportar para o Excel. Pelo amor de Deus, né? Seção 5º e 6º período de contábeis ou de administração e tiveram 2 anos de pandemia, ou seja, 2 anos que vocês trabalharam com Excel em casa. E isso aí já era para ter sido superado, tá, cambada? Era para ter sido superado mesmo. Então, num grupo aqui, eu pedi para que se usassem mais casas decimais. Eu tinha visto já que ele tinha colocado poucas casas decimais, mas anotado. Se ele tivesse feito conta, os valores não tinham dado divergentes. Outro grupo, simples nacional, verificar as fórmulas. Porque às vezes existe uma montagem errada na fórmula, tá? E essa fórmula, por exemplo, eu vou dar para vocês aqui um exemplo que foi clássico. Observem o que está escrito aqui. Média. Quando a gente vai escrever alguma coisa no Excel, ele já tenta nos ajudar, ele é um sujeito muito gente boa. Então, quando eu começo a escrever uma fórmula, olha lá, ele já tenta interpretar o que eu quero utilizar. Então, quando eu escrevo MED,
né? Olha lá, ele já me puxa uma fórmula que é essa aqui, que não é a fórmula da média. Vocês estão observando o que está aparecendo aqui no nosso, quando eu chego o mouse em cima dela, ele me informa a que diabo se refere essa fórmula. Então, a fórmula MED retorna a mediana e não a média. Então, nós tivemos grupos que começaram a fazer essa tabela da RBT com média, da maneira correta, mas depois, não sei por que cargas d'água, passaram para MED, ou seja, para a mediana daquele intervalo. Fudeu o trem todo, né? Então, são situações que a gente tem que estar atento, porque ele é muito bonzinho, mas existem muitas diferenças entre determinadas fórmulas, viu? Então, usar a fórmula, ele é muito bom, mas desde que você use a fórmula correta. Simples nacional, então, calculado. Somei as duas. Somei os dois simples, encontrei o total do nosso simples nacional. Isso aqui eu vou levar lá para a nossa DRE no final. Então, ó, o valor da folha nós vamos levar para a DRE, o valor aqui do simples nós vamos levar para a DRE. Observem que nessa planilha eu não coloquei nada a respeito de retenção ou recuperação, porque no simples não existe retenção ou recuperação. Só existe retenção no Simples Nacional para os casos de substituição tributária, né, no ISS, onde o município determina que tal tomador, né, e ficar muito redundante, determina e determinado, né? Para que o tomador tenha a função de substituto tributário, significa que ele vai ser o responsável por fazer o pagamento do ISS daquela operação. A gente hoje tem que ter muita atenção nos 3 municípios, porque nós temos figuras de substituto tributário nos 3. Em Patinga, no mês de maio, entrou em vigor uma lista de 39 substitutos tributários. Então, se você for fazer apuração, você tem que levar isso em consideração, tá bom? Hoje mesmo, na hora que eu estava apurando a empresa o simples da empresa do Fernandinho e da Luciana, eu tive que lembrar dessa situação, porque eles emitem nota para tomadores que são substitutos tributários, ou seja, na hora de eu apurar o Simples Nacional, eu tenho que excluir aquela parcela do ISS que seria cobrada ali, né, do valor do Simples Nacional deles. Isso aí é só você não se esquecer. Hoje a maioria dos programas, eles já conseguem fazer isso com relativa precisão, mas você tem que conferir. Por isso que é importante você saber apurar isso na mão, tá, gente? Vocês são contadores e administradores, né? Ou serão contadores e administradores em um futuro bem breve. Então vocês têm que saber apurar os impostos manualmente, porque se for necessário uma verificação, vocês é que vão ter que fazer. O sistema não te fala se fez errado, né? E o Simples Nacional hoje, como ele é trabalhado, se você teve a informação gerada com qualidade, ou seja, eu fiz o comércio, nesse comércio eu tive um determinado valor que tinha lá substituição tributária do ICMS e outro valor sem substituição tributária. Eu tenho que conseguir verificar cada valor desse. Mesma coisa, eu tive na indústria, né? Mesma coisa eu tive na prestação de serviço, com ST, sem ST. Porque eu vou fazer essas informações no site do portal do Simples Nacional, que é um portalzinho feio pra caramba, né? Depois eu mostro para vocês. Mas se você faz a utilização dessas informações com qualidade,
a apuração é tranquila. Naquele primeiro material do Simples Nacional que eu deixei para vocês, onde eu trouxe duas apurações, né? Uma com ST inclusive no ICMS, e mostrei para vocês como que foi feito, tá bom? Vamos passar agora para o lucro presumido. No lucro presumido, vocês já estão carecas de calcular. Aqui eu trouxe para vocês algumas situações. Os dados que são comuns, né? Aqueles mesmos dados que nós repetimos lá atrás, eu trouxe para cá. Aqui eu já pedi que vocês fizessem o cálculo do ICMS despesa, que é esse camarada que eu vou tintar ele aqui com a outra cor. Não vou de amarelo não, porque eu já pus muito amarelo nessa planilha. Vamos de verde, um verde mais suave, né? Esse verdinho aqui é a minha despesa. Eu vou aproveitar esse camarada aqui, que foi o meu ICMS sobre compra, que eu calculei na aba retenção. Vou pegar aqui e vou pôr um azul. E vou encontrar o ICMS a pagar. Despesa menos o crédito, eu tenho desembolso. Então aqui vocês vão calcular o ICMS sobre a sua compra, né? Desculpa, sobre a sua venda, que está aqui na planilha, aqui, ó. Vão pegar o ICMS sobre a compra, que vai ser calculado aqui, vocês já fizeram isso na aba anterior, e vão encontrar o ICMS a pagar, tá bom? Mesma coisa eu pedi para vocês fazerem na aba desembolso. Muita atenção, eu percebi muito isso em vocês. Quando eu falo despesa com ICMS, vocês acabam batendo cabeça, ficando perdidos. E não pode. Despesa é o imposto que é apurado sobre a atividade. Então, ICMS é sobre venda, despesa com ICMS é a alíquota do ICMS aplicado sobre sua receita de venda, tá bom? Quando eu vou encontrar o ICMS a pagar, aí que eu faço o aproveitamento do crédito gerado aqui. Beleza, vamos para o ISS. Mesmo procedimento, receita na prestação de serviço, vezes a minha alíquota com o ISS, eu encontrei aqui. Não tenho retenção, porque eu não falei de nenhuma retenção no seu ISS aí. Este menos este, que vai me dar este. Como não tem retenção, retenção toda zero. A sua despesa é igual ao seu desembolso. A pagar significa que você vai desembolsar. Tá bom? Nosso próximo quadro é aquele quadro onde vocês vão calcular as despesas. Observem aqui as nossas despesas com PIS e as nossas despesas com COFINS. Despesa de PIS e de COFINS, tanto faz no lucro real ou no lucro presumido, o princípio de apuração é o mesmo. Sempre em cima da sua receita total, né, desde que ela seja toda exigida para apuração de PIS e de COFINS. O nosso exercício não tem nenhuma exceção, então toda a nossa receita de serviço e de comércio vai servir de base para apurar a despesa com PIS, a despesa com COFINS. No caso nosso aqui, a alíquota do PIS, 0,65, peguei a minha receita, multipliquei por isso, preenchi, beleza. No caso da COFINS, a mesma coisa. Minha receita total vezes a minha alíquota da COFINS, que é 3%. Preenchi, foi tranquilo. Agora vamos fazer uso das nossas retenções. Fernando, tem uma falha aí nessa planilha? Tem. Tem uma falha porque foi indicado lá no enunciado que as receitas nas prestações de serviço só serão recebidas no mês subsequente. Então, significa que mesmo que tenha ocorrido retenção na minha nota de serviço de janeiro,
como eu só vou receber isso em fevereiro, eu não posso aproveitar essa retenção em janeiro. Eu só posso aproveitar em fevereiro, tá bom? Por isso que tem essa falha aqui no dente do sujeito. Bom, vou pegar as minhas retenções com PIS e vou começar a preencher. A retenção de janeiro vem para cá, fevereiro vem para cá. Vamos conferir? 397,09. Tá aqui, ó, 397,09. Então, a minha retenção de janeiro eu só aproveitei em fevereiro e assim foi subsequente. A mesma coisa na retenção do PIS. Essa mocinha que está aqui é fruto da minha nota fiscal de janeiro, mas como eu só recebi em fevereiro, é no mês de fevereiro que eu vou estar aproveitando essa retenção para reduzir a minha guia do imposto a pagar. Despesa menos retenção, eu tenho o meu desembolso. Simples. 968,50 menos 0, 968,50. 1.016 menos 397, 619. E assim você vai fazendo as contas. É só atentar para essa meleca dessa regra. Vocês fizeram 5 atividades com essa regra no ouvido de vocês, tá? Encontrei então despesa e desembolso, tá bom? Beleza. Agora então vamos para aquele quadrozinho bonitinho que eu sempre gostei de trabalhar com vocês. Apurar o imposto de renda e a contribuição social. No lucro presumido, essa apuração é feita em separado, tá? A apuração é feita em separado porque as bases de cálculo são diferentes, né? As bases são diferentes. Aqui nós temos 1,6, base de 8, base de 16, base de 32. Cada uma dessas bases tem um tipo de receita que é específico para ela. No nosso caso aqui é comércio e serviço. Então, comércio 8% e serviços em geral 32%. Simplesmente vou segregar aqui a minha receita de comércio vezes 8% e encontro o meu lucro de comércio. Minha receita de serviço vezes 32% e encontro o meu lucro de serviço. Somo os dois lucros, eu tenho então meu lucro tributável no mês. Ocorre o seguinte, eu posso fazer isso de maneira mensal ou trimestral. Nós não fizemos nenhum exercício como mensal, então eu preferi manter a apuração deles aqui trimestral, tá? Então, para poder a gente continuar, nós vamos somar os 3 lucros do trimestre, olha. Somei esses 3 camaradas aqui, encontrei o meu lucro tributável no trimestre, vezes 15%, que a minha despesa com imposto de renda sempre é 15%, desde que não ultrapasse 60 mil no trimestre, ou 240 mil no ano, ou 20 mil no mês, se for pro rata. Então, 83 vezes 15, 12. Só que eu tive 23 mil de excesso de lucro. Por que eu sei que eu tive 23 mil? Eu só poderia ter tido um lucro aqui de até 60, mas o lucro passou pela regra do imposto de renda, então eu devo pagar mais 10% sobre essa diferença. Encontrei então a diferença aqui, 10% sobre ela está aqui. Para eu encontrar a minha despesa com o imposto de renda total, eu vou somar o meu imposto de renda mais o meu adicional de lucro, eu tenho então a minha despesa total com o imposto de renda. Tá bom? Isso aqui é tranquilo, vocês já fizeram isso durante 5 exercícios, até gorinha mesmo. Vou pegar então e vou somar o total do meu imposto de renda que foi retido na fonte, nas notas fiscais de prestação de serviço. Aqui eu não preciso preocupar se eu recebi ou não. Como eu estou falando dos meses de janeiro, de fevereiro e de março, vou somar os 3 meses e vou trazer para cá. Minha despesa total com imposto de renda, menos o meu imposto de renda retido na fonte, vai me dar o meu desembolso com imposto de renda. Vou fazer isso para os 4 trimestres, né? Para os outros 3 trimestres. Mesma coisa, sempre apurando os lucros das atividades, soma o lucro. Depois soma o lucro aqui
né? Apuro os 15%, vejo a diferença aqui, apuro os 10%, somo de 15 com o de 10, vira isso aqui. Tiro o que foi retido, né? Que é isso aqui, encontro que é a guia que eu vou mandar para o nosso cliente, está aqui. Os outros 2 meses são de maneira igual, tá bom? Vamos lá, vamos fazer da contribuição social. Eu vou tentar fazer sem pausa nenhuma, mesmo que fique grande pra capeta, mas não tem problema não, tá bom? Porque o nariz está incomodando pra caramba aqui. Na contribuição social, diferente do imposto de renda, eu não tenho 4 bases, eu tenho 2. Então, eu tenho 12 e 32%. A regra básica é o seguinte, a receita de 32 é igual para os dois, o que sobrou é 12. Então, como a de 32 já está listada aqui, 19, eu pego ela e já trago direto para cá. O que sobrou foi receita 12. A minha receita total era o quê? 90 e bordoada. Desculpa, minha receita total era 149 mil e bordoada. Então, eu tive 19. Eu tive 19 mais esse camarada aqui. Desculpa, 61 mais esse camarada aqui. E aí deu 100 e tantos mil. Fiz os lucros, somei os lucros. Totalizei o lucro do trimestre. Encontrei a contribuição social, que é sempre numa alíquota de 9%. Agora aqui nas retenções eu tenho que lembrar daquela situação do recebimento. Como eu não recebi a nota do mês de janeiro em janeiro, significa que eu vou ter só 2 meses de aproveitamento de retenção para poder fazer. Eu tenho que lembrar então que aqui eu vou pegar o mês de janeiro mais o mês de fevereiro e trazer para cá. O mês de março vai ser utilizado no próximo trimestre. Então basta que vocês se lembrem em qual mês que vai ser utilizado aquela retenção, tá bom? Isso aí vocês já fizeram bastante atividades, é só ter atenção para não fazer atrapalhada. Encontrei o que seriam os lucros com o imposto de renda e a contribuição social e os valores a pagar, eu posso então partir para o próximo, tá? Que é justamente o meu lucro real. No lucro real, a coisa já é um pouco mais delicada. Porque eu vou ter que montar a estrutura da DRE para todos os meses, tá? Então aqui eu não tenho uma tabelinha que eu possa fazer como no lucro presumido, pegando as bases de cálculo. Eu vou ter que encontrar o lucro bruto, vou ter que encontrar o CMV, vou ter que encontrar o meu lucro tributável e vou ter que encontrar então o meu imposto de renda e a minha contribuição social separadamente. Vamos lá, vamos começar aqui, são os nossos dados que estão aqui. Aqui é o ICMS, que essa tabelinha é exatamente igual à tabela do mês anterior, ou da aba anterior, que é do lucro presumido. No ICMS ele é igual, ICMS e ISS ele é igual para o lucro real e para o lucro presumido, tá? Então, às vezes eu marquei o amarelinho, se você errou, eu posso ter marcado lá no lucro presumido ou no lucro real, né? Normalmente, se eu encontrei um erro que seria fatal, eu não continuei a correção, tá bom? Encontrei na planilha de vocês um erro cá no início que comprometeria todo o resultado, não há por que corrigir o que já está indo errado. E eu não valorizo o miolo, eu valorizo o resultado, tá bom? Então vamos continuar. Aqui eu tenho que ter então as minhas despesas. Despesa com ICMS é o meu ICMS sobre venda, despesa com ISS é o meu ISS sobre venda. Mas aí eu tenho que lembrar o seguinte, na DRE eu ainda preciso de mais coisa. Eu preciso da minha despesa com PIS, da minha despesa com COFINS.
Já calculei? Já, mas do lucro presumido, do lucro real, não. Então, eu vou ter que calcular a minha despesa com PIS e a minha despesa com COFINS para o lucro real. O princípio é exatamente igual. Receita vezes a alíquota. O que eu tenho que lembrar é que a alíquota agora no PIS é 1,65% e na COFINS é 7,6%. Teve gente que errou essa meleca dessas alíquotas, tá? Então observem se vocês não foram esses casos. Vamos lá, vamos continuar. Receita total vezes 1,65 eu tenho a nossa despesa com PIS. Receita total vezes 7,6% eu tenho a nossa despesa com COFINS. Preencher, mandei para baixo, preencheu tudo. Mesma coisa aqui, já preencheu tudo. Vamos aproveitar e vamos calcular o que seriam as nossas retenções e as nossas recuperações. Olha, retenção eu já calculei lá na aba do lucro presumido. Então basta que eu transporte o que está já calculado no lucro presumido. Observem que é o que eu estou fazendo aqui. Ó. Já tive o trabalho de calcular aqui. Aqui eu coloquei uma condicional. Aqui eu não preciso colocar a condicional, eu simplesmente vou replicar aquilo que está lá na outra aba. Então as retenções, eu já saltei uma, trouxe tudo para cá. Vou pegar as minhas recuperações, aí é que está o problema. Muita gente só lembrou de pegar a recuperação da despesa com depreciação, da despesa com energia, da despesa com aluguel. Mas você tem que pegar todas as recuperações de PIS e de COFINS, tá? Então nós temos aqui PIS na depreciação, PIS na energia, PIS no aluguel e PIS na compra. O mesmo vale com a COFINS. COFINS na depreciação, COFINS no aluguel, COFINS na energia e COFINS na compra. Então eu tenho que somar todas as minhas recuperações permitidas naquele período. Então por isso que eu fiz essa tabelinha auxiliar aqui, ó. PIS a recuperar, COFINS a recuperar, tá bom? Porque aí vai ficar fácil de eu levar para lá, porque já está na horizontal. Vamos lá. Eu estou no lucro real. Assustei aqui. Então, ó, peguei minhas recuperações de janeiro. Recuperação eu não tenho condicional, não depende de recebimento, basta que o fato gerador ocorra, que eu tenho direito à recuperação. Trouxe as recuperações para cá, tanto de PIS quanto de COFINS. Encontro o desembolso. Desembolso é o quê? Despesa menos retenção, menos recuperação igual desembolso. Os operadores já estão aqui na parte de cima da planilha. Tá bom? Então, não se esqueçam que as alíquotas são diferentes do lucro presumido para o lucro real e que no lucro real eu tenho o direito das recuperações que não ocorrem somente na depreciação, na energia e no aluguel. Ocorrem também na compra de mercadoria para revenda. Beleza. Encontrei então as despesas, que é o que eu preciso usar agora. Os desembolsos seria só um up, né, para poder utilizar naquela planilha de desembolso que eu suprimi, para poder a gente não ter problema. Vamos montar a nossa DRE para encontrar o nosso lucro real tributado pelo imposto de renda e tributado pela contribuição social. Na estrutura da DRE é a estrutura que vocês já conhecem. Receita bruta menos as deduções, que são despesa com PIS, despesa com COFINS, despesa com ICMS, despesa com ISS. Se a gente tivesse aqui numa indústria, teríamos também despesa com IPI, tá? E por fim as devoluções de venda. Pelo amor de Deus, despesa. Nada de me trazer o desembolso para cá. Muita gente trouxe o desembolso para aqui. Aqui é a despesa, tá? Então, deduções são minhas despesas com determinados tributos
e minhas devoluções de venda. Trouxe essa turma toda, receita menos essas deduções, encontrei nossa receita líquida. Aí eu vou pegar a minha prolabore, a minha folha com os encargos. Lembrem-se, lucro real e lucro presumido, eu uso aquele valor com as contribuições previdenciárias. Então é isso que eu vou pegar lá. Peguei a minha folha com provisões e encargos e trouxe para cá. Peguei o meu prolabore com provisões e encargos e trouxe para cá. O meu aluguel, a minha energia, a minha depreciação. Essa turma aqui toda vai ser igual nesse enunciado para todo o nosso exercício. Inclusive essas outras despesas dedutíveis que a gente não pode nos esquecer. Encontrei então o meu lucro tributável no mês, que foi o que? O meu lucro menos essa turma toda aqui. Tá? O lucro tributável no mês chegou aqui. Eu não sei se eu pulei o CMV. Se eu tiver pulado, eu volto aqui agora, porque é importante da gente calcular. Quando nós fizemos essas retenções e recuperações, vocês se lembram que eu vim aqui e fiz o nosso CMV? Então, ó, esse vai ser o CMV que eu vou levar para lá. Então, quando eu for fazer a apuração lá, eu tenho que usar esse CMV daqui, que é o que? Compras, menos ICMS, menos PIS, menos a COFINS. Me dá esse camarada aqui. Vamos lá. Continuando então. O CMV, então, já mostrei lá onde nós fizemos. Eu já expliquei como é que é feito, então não cabe mais explicação. É só voltar o vídeo e pegar por lá. Encontrei o lucro tributável no mês, no outro mês, no outro mês. Somei tudo no trimestre. 15%, beleza. Excesso de lucro, quer dizer, é o meu lucro tributável, menos 60 mil. 10%, o lucro de 15 mais o lucro de 10 somados, menos o meu imposto retido na fonte, que eu já calculei lá na DRE, lá no lucro presumido, do desembolso, e vou encontrar então que seria o meu desembolso com imposto de renda. Vou fazer isso para todos os trimestres, todos os meses e trimestres, tá bom? Então, muita atenção. Aqui vem a folha cheia e o prolabore cheio, e aqui o CMV específico do lucro real, tá? Que é diferente dos outros dois. Vamos lá, para a contribuição social. Vamos considerar o mesmo lucro, né? O mesmo lucro tributável para o imposto de renda, vamos considerar o mesmo lucro para a contribuição social. 9% está aqui, menos a contribuição social retida na fonte, que é justamente como não recebeu em janeiro, nós vamos pegar o mês de janeiro para aproveitar em fevereiro, fevereiro para aproveitar em março, o de março só no próximo trimestre. Então aqui nós temos dois valores para a gente aproveitar de contribuição, este menos este igual a este. Vamos fazer a mesma coisa para os próximos trimestres. Lucro real, então, morto. Né? Lucro real morto. Vamos para a nossa DRE. DRE também não tem complicador. A DRE é só você lembrar das regras. Só que se você errou o seu simples, a sua DRE aqui do Simples Nacional está errada. Se você errou o lucro presumido, a sua DRE do lucro presumido vai estar errada. Meleca. Se você errou do lucro real, a sua DRE vai estar calculada errada. Então, o principal é que vocês já tenham pegos os valores corretos. Vocês não vão precisar fazer mais praticamente cálculo nenhum aqui de dificuldade. Receita bruta, vocês já têm. Simples Nacional, vocês já calcularam. Receita líquida é um menos o outro. O CMV são suas compras, porque nós estamos falando do Simples Nacional. O lucro bruto você tem como fazer através de uma simples subtração. Minha folha com encargos. Observem que aqui no Simples Nacional eu não trago a folha cheia. Eu trago este valor aqui, olha, total de folha com provisão.
e não os 26 mil. Então, no Simples Nacional, eu trago o menor valor da folha. No lucro real, eu já trago, no pré-real e no presumido, eu já trago o valor mais alto, que é o valor com encargos. Joguei aqui, então, folha, joguei Prolabore, aluguel, energia e depreciação. Tem que usar a depreciação aqui. Aquelas outras despesas. Peguei esse lucro bruto menos essa turma toda aqui, encontrei o meu lucro líquido, o meu lucro operacional aqui, né? Para poder a gente estar fazendo a demonstração. Fiz a mesma coisa para os 12 meses, para os 11 meses posteriores, né? Para poder dar o total dos 12. É só você ter atenção de onde você vai pegar. Se errou lá no Simples, mas já corrigiu, se a planilha estiver vinculada, automaticamente aqui você vai ter o valor corrigido. Só que você tem que conferir, porque às vezes vocês acham que vincularam e não vincularam, foi meleca nenhuma, tá bom? Vamos para a planilha agora para o lucro presumido, para a DRE do lucro presumido. Aqui eu tenho que lembrar, DRE eu tenho deduções. Essas deduções são o quê? São os meus impostos, com PIS, com COFINS, com ICMS e com ISS. O ICMS e o ISS igual para o lucro real ou para o lucro presumido. PIS e COFINS não, porque as alíquotas são diferentes, mas eu já calculei lá. Quando eu fiz o lucro presumido, eu calculei aqui a minha despesa com PIS e a minha despesa com COFINS. Então, são os valores que eu vou trazer para cá. Despesa, pelo amor de Deus, nada de me trazer desembolso, senão avacalha o trem todo, tá bom? Então, trouxe a minha despesa com PIS, trouxe a minha despesa com COFINS, a minha despesa com ICMS e com ISS, que eu já falei, inclusive, que serão iguais. Encontro, então, a minha receita líquida. Tiro o meu CMV, lembrando que o CMV do lucro presumido são só suas compras menos o seu ICMS. Eu trouxe para cá. Observe então que o CMV ele vai ser um pouquinho menor no lucro presumido do que no Simples Nacional. Encontro então o meu lucro bruto, vou pegar a folha, isso aqui é igual para os dois, para o lucro real e para o presumido, tá bom? Então, basta que eu transporte o de cima, transporte os dados para cá, a folha, que é a folha cheia, o Prolabore, que é o Prolabore cheio, o aluguel, que é igual para todo mundo, a energia, a depreciação e as outras despesas. Vou encontrar, então, o lucro do período. Como eu estou trabalhando ao trimestre, então, eu vou somar esses três camaradas aqui, que vai me dar 162, o meu lucro do trimestre aqui. Estou apurando o imposto de renda? Ah, não, Fernando, esse aqui eu já apurei. Então, aqui eu não vou apurar os 15%, porque no lucro presumido eu já apurei aqui, olha. Ele já está apurado aqui, minha despesa total. E lembrando, DRE, eu só mostro despesa, eu não mostro o desembolso. Então, ó, 14.949, vamos ver. Olha lá, 14.949. Eu trouxe somente as despesas, tá bom? Ah, e a retenção? Não quero saber, aqui é DRE. DRE você pode reter até a mãe do sujeito aqui, que nós não vamos elencar ela aqui não. A contribuição social é a mesma coisa. Eu fui lá naquele quadro de baixo e peguei ela total aqui e trouxe para cá. Encontrei então o meu lucro líquido, que é o meu lucro antes do imposto de renda e da contribuição, menos o imposto de renda, menos a contribuição. Encontrei o meu lucro líquido. Vou fazer a mesma coisa para os demais trimestres. Tá? Vou fazer a mesma coisa para os demais trimestres. Lembrando que essa turma aqui, olha, essas linhas aqui não mudam. O que vai mudar é esses onde tem totalizadores e essas despesas aqui. Vamos para o lucro real. Mesma coisa. Receita.
já pus receita lá em cima, já pus receita no lucro presumido, é só trazer para cá. Minhas despesas com PIS, despesas com COFINS, eu já calculei aqui no lucro real. Então eu não tenho nem que preocupar em calcular, é só vir aqui nessa tabela, desde que o meu mouse vá, e puxar os valores que eu encontrei aqui. As despesas com PIS, as despesas com COFINS e trazer para cá. Tá bom? Despesa com COFINS e com PIS. O ICMS e o ISS, você tem que lembrar, é igual no real ou no presumido. Então, basta que eu traga da planilha de cima, porque se essas melecas são iguais, para que eu vou bater cabeça com elas? Tá bom? Vou encontrar, então, a nossa receita líquida. Receita total, menos essas deduções, igual receita líquida. O nosso CMV magrelo, né, que é aquele que a gente tira o ICMS, tira o PIS, tira a COFINS. Trouxe ele para cá, encontrei o meu lucro bruto. Essa parte toda aqui de baixo é igual. Vou encontrar o meu lucro tributável no mês 1, mês 2, mês 3. Aqui eu tenho o total desse meu lucro tributável. Vou pegar o imposto de renda que eu já calculei aqui atrás, 30.822, vamos conferir. Olha lá, 30.822,78, está aqui. E aqui a minha contribuição que eu também já calculei lá atrás. Olha lá, 13.256, 13.256. Este menos esse é o meu lucro líquido do período. Vou fazer a mesma coisa para os outros 3 trimestres. Então, gente, é só ter atenção. Muita coisa aqui é repetição de valores, porque não adianta eu deixar os valores esquecidos lá na outra planilha, porque aí fica até difícil de você estar trabalhando, tá? Muita coisa é repetição de valores, muita atenção, porque não tem muito mistério nisso aqui. Bom, na parte da planilha, é isso aqui, tá? Vocês então vão procurar onde vocês erraram, vão tentar ver com essa explicação aqui que eu dei, tentei ir passo a passo, para poder vocês conseguirem acompanhar, e depois nós vamos falar do relatório, tá bom? O relatório, deixa eu falar do relatório daqui a pouco, porque aí eu dou uma levantada para desentupir o nariz, beleza? Então eu vou parar a gravação aqui, deixa que eu lembre como é que eu paro. Isso, parar a gravação, para poder a gente já começar a fazer a junção dos 3 vídeos, né? Que vão virar 3 vídeos, beleza? Então, parei a gravação. Vamos lá, o nariz desentupiu um pouquinho. Vamos falar um pouco do nosso relatório. Olha, o relatório, ele consiste no que? Como eu pedi a vocês, era um relatório de vocês para um cliente de vocês que solicitou essa análise tributária. E a análise tributária, vocês vão ter que ver naquilo que provoca menos desembolso ou menos despesa para a empresa. Despesa, desembolso. Tá bom? E aí, vocês então vão ter que primeiro comparar. Quanto que vai ser nossa despesa no Simples, quanto que vai ser nosso desembolso no Simples. Não tem retenção, então despesa com Simples igual desembolso com Simples Nacional. Despesas no lucro presumido, nós vamos ter que pegar todos. ICMS, ISS, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, e aí fica faltando uma outra perninha, que é a contribuição previdenciária patronal dos salários, e a última perninha, a contribuição, o dedo não vai sozinho, eu vou ter que segurar, e a contribuição previdenciária patronal do Prolabore. Dedo de gordo é foda, né, gente? Então aqui eu tenho que ter uma ajuda. Então, ó, isso tudo aqui. Tá bom? Então,
vocês vão ter que comparar isso. Lógico, lógico. Eu sei que o Simples Nacional é o melhor para os três, né? É o melhor dos três para essas empresas aí, porque foi tudo na mesma base. Só que eu quero que vocês entendam como que vocês irão demonstrar para os clientes de vocês. É mostrar, olha, com base no estudo, né, valores levantados, foi encontrado que a melhor opção para a empresa é o Simples Nacional, ou é o lucro presumido, ou é o lucro real, né? Por conta disso, disso e disso, por conta dos desembolsos totais de cada um deles ou das despesas. Vocês aqui vão ter que argumentar isso comigo. E argumentar para o cliente de vocês. Eu sugeri, teve grupo que fez, ficou muito bonito, tá? E se lembram quando eu falei que o relatório, à medida que tivesse um grupo que tivesse feito um relatório muito bom e muito bonito, ele elevou o nível do relatório de vocês, a exigência do relatório de vocês. Vocês teriam que estar pensando o seguinte: eu estou convencendo o meu cliente. E nessa hora, é igual quando você está tentando namorar com uma menina ou pedir a mão da menina em casamento, né? Você tem que fazer o seu melhor. Você tem que vender o seu trabalho, o seu raciocínio da melhor maneira. Fernando, como que vai fazer isso? Vocês é que têm que encontrar isso. Vocês vão procurar me convencer disso, tá? E nós tivemos grupos que foram muito sofridos com relação a isso. Então amanhã eu vou dar uma corrida de olho, vou tentar identificar e mandar igual eu mandei para os grupos, né, nas correções, porque aí vocês vão ter a chance de repor. O relatório valia a maior parte justamente para poder vocês valorizarem isso. Quando a gente chega tentando vender a nossa ideia para alguém, eu tenho que argumentar com essa pessoa, eu tenho que exaurir meu argumento sem ficar chato. É diferente de um relatório técnico. Teve aluno que quis fazer o relatório técnico, não achei ruim, porque o relatório técnico não tem como ele ser fora do escopo. Só que não é, às vezes, o ideal para o meu cliente. Ele não vai ter saco para ler relatório técnico. Concordam comigo? O meu cliente, ele quer uma coisa tipo um folder. Ele quer um texto bem elaborado, bem redigido, que seja interessante de ler e que ele queira ler até o final. Então, meninas e meninos, vão aproveitar que agora vocês têm um pouco mais de tempo, né? Porque naquele dia eu tinha que exigir aquele prazo, né? Eu tinha que exigir o prazo, saí da escola tarde pra caramba, né? Mas eu tinha que exigir aquele prazo de vocês. E para dar essa segunda chance, eu estou cobrando o mesmo pedágio, menos 30% da nota. Tá bom? Então amanhã eu vou tentar corrigir os relatórios, mandar o que seriam as notas e aí vocês terão a oportunidade de aumentar as notas de vocês também nisso. Só lembrando, gente, é a oportunidade que vocês têm de compensar a nota ruim da primeira prova. Quem tirou nota ruim, né? Aqueles que tiraram nota boa não tem que preocupar com compensação, tem que preocupar somente com a acumulação da nota. Mas tem que preocupar. Vocês tinham que ter preocupado naqueles dias. Eu sei que estava muito apertado, porque era semana de impresação, semana pós-impresação, né? Semana de apresentação de IPI, fica tudo tumultuado. Mas essa é a vida da gente, não tem jeito. Não tem como você fazer tudo igual um reloginho. E vocês podem esperar que cá fora vai ser da mesma maneira, tá bom? O governo, para vocês terem ideia, só relatando um pouco da vida do contador.
O governo não se preocupa se você tem outras informações para fazer, se você tem outras atividades a serem feitas. Ele determina o prazo e você tem que cumprir. Tá bom? Vocês têm que rebolar para poder cumprir às vezes. E às vezes a gente acaba fazendo, vamos dizer assim, o básico do básico, mas sabendo que esse básico pode não ser a melhor alternativa para aquela situação. Então, essa pressão não é que é sacanagem. É a pressão que vocês vão viver no dia a dia de vocês, tá? Só não vai ter pressão aquela menina ou aquele menino que casar com um marido ou uma esposa rica e que ela vai bancar. Se você tiver que ganhar o seu pão, ganhar o seu din-din, espera, porque o chicote estala em cima da orelha da gente e tem hora que dói. Tá? Tem hora que o estalo dele vai lá na alma e você fala, eu tenho que me virar. E às vezes você vai se pegar também e falar assim, eu não estou aguentando. Mas você tem que aguentar. É aquela máxima, ajoelhou, vai ter que rezar. Não tem escapatória. Tá? Você não tem como fugir disso. Então vamos lá, vamos fazer essa recuperação dessa prova, né? Dessa atividade, da melhor maneira possível. Só tivemos um grupo que passou de 70%. Um grupo, gente. Em quase 30%. É desesperador. Né? É desesperador. E eu sei da capacidade de vocês. Eu sei da capacidade. Por isso que eu, conversando com o Robésio, eu mesmo me propus a fazer isso, quando eu estava corrigindo esses trabalhos. Quer dizer, eu podia estar dando uma matéria nova, igual eu queria ter dado mais uma matéria, que é regime especial de tributação, mas preferi abrir mão dessa matéria para poder vocês aprenderem isso aqui. Para os contadores, isso é um diferencial. Nem todo contador que trabalha com contabilidade vai saber te explicar esses cálculos. Nem todo contador. Se você pedir ele para poder apurar um imposto fora do ambiente dele, fora do Alterdata, do Mastermark, do qualquer outro programa que tiver de contabilidade, nem sempre eles vão conseguir. Não é porque, às vezes sabiam e já se esqueceram, porque não praticou. E a gente tem que ter sempre em mente, eu vou ter que conferir, eventualmente, tudo que a máquina fizer. Então não adianta eu achar que eu não vou precisar disso depois. Vai precisar sim. Principalmente se você se tornar um auditor, se tornar um perito, né? Ou mesmo um contador de empresa, você pode se deparar com essa situação. Ah, mas aí eu encontro uma planilha lá não sei aonde, lá no site. Pô, mas você vai ficar dependendo de trabalho de outro? Sendo que você é capaz de fazer essa meleca dessa planilha, vocês já estão saindo com ela da graduação suas pronta. Pronta, é só guardar. Para os administradores, é a mesma coisa. Vocês não vão calcular imposto, mas vocês vão ter que confiar no imposto que foi calculado por um terceiro. Eventualmente, você tem que checar se esse imposto está calculado de maneira correta. Você vai planejar o seu negócio, você tem que ter em mente aquilo que você vai pagar de imposto. Então, é de utilidade para os dois cursos, tá? É de utilidade para os dois cursos. E eu vou ficar muito feliz, muito contente, se eu ver que a maioria de vocês conseguiu sair com esse conhecimento. Eu queria que vocês saíssem com o conhecimento de vocês, tá? Eu tive situações aqui que eu percebi que a planilha ela foi reaproveitada de um grupo com o outro.
Como que eu sei isso? Até um ponto, tava os dados do grupo que estava me entregando a planilha. Depois de um determinado ponto, como as pessoas não tiveram como estar ajustando, estavam os dados do outro grupo. E eu tenho todos esses dados aqui. Então eu sei o grupo que estava usando a planilha, por último, e eu sei o grupo que forneceu a planilha. Né? Pelo amor de Deus. Isso não é a melhor postura. Não é a melhor postura. Tá bom? Então aproveitem essa oportunidade. Eu sei que o vídeo só vai chegar para vocês de madrugada. Não tem problema, mas vai chegar. Tá bom? E aí vocês vão ter a terça, a quarta, a quinta e a sexta, até na hora do almoço de dia, para poder dar uma ajustada nas planilhas, para poder chegar na sexta-feira. Isso para a turma B, lógico, né? Para chegar na sexta-feira e tá com tudo mastigado. Para a turma A, vocês vão ter a terça e a quarta durante o dia para poder dar uma conferida, embora na turma A poucas dúvidas restaram, né? Pelo menos aparentemente. Eu vou tentar responder 2 ou 3 que estão me chamando aqui no WhatsApp, para poder agilizar isso, né? E lembrando, por mais que eu atenda a pessoa aqui no WhatsApp, eu não entro dentro da planilha dele e faço, eu digo o que ele tem que fazer. Então, eu estou dando para vocês a direção, vocês aqui vão ter que pilotar, tá bom? Então, bom trabalho para vocês, nós nos vemos na quarta, turma A, e na sexta, turma B. E na semana que vem, nossa prova de segunda oportunidade. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer de tudo para poder chegar lá, se precisar dessa prova de segunda oportunidade, para chegar lá com menos necessidade. Vou estar levantando agora também, eu vou tentar levantar amanhã, as entregas dos trabalhos e distribuir a pontuação, para que vocês já tenham noção a partir de quarta-feira, né, a partir de quarta ou quinta, como é que está a situação de vocês em relação à disciplina. Beleza? Até mais para vocês, cambada. Agora deixa eu juntar esses 3 pedaços de vídeo para poder mandar para vocês. Até quarta-feira. Até sexta-feira.